Deputado Arnaldo Jardim, que vai falar aqui com a gente. Deputado, importante esse movimento, né? Pois é, eu estou aqui porque, você sabe, eu presido lá na Câmara Federal a Frente Parlamentar pela valorização do setor sucroenergético. Quero destacar dois aspectos dessa frente. Primeiro, ela é suprapartidária, ela é pró-etanol. Nós não estamos trabalhando contra o governo, a favor do governo, porque tem uma bandeira muito maior que une a todos nós, que une hoje aqui trabalhadores, plantadores, fornecedores, industriais, que estão vendo um setor importante como esse, que tem todas as virtudes do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, o setor literalmente ser desmontado. São 48 usinas que fecharam nos últimos 3 anos, é uma situação muito delicada. Nós temos hoje, ao mesmo tempo que temos essa concentração aqui em Jaú, temos uma passeata nesse instante em Piracicaba, e ela passa em frente à Dedini, que é a mais tradicional usina de fornecimento de equipamentos para a usina, tá certo? E ela está em concordata. Está praticamente falida, né? Em Sertãozinho, um grande grau de desemprego também. Então está desempregando toda a indústria de base, está desempregando todo o setor também, na medida que usinas estão sendo desativadas. E num momento em que o Brasil precisa muito disso, precisa continuar a ser vanguarda exatamente do setor de energia. O que está acontecendo nesse instante? Me permito dar mais alguns dados que acho importante para fundamentar a razão de estarmos aqui. Tá certo? Do ponto de vista dos combustíveis, o etanol era responsável, há 3 anos atrás, por 54% de todo o combustível consumido no Brasil. Agora, nesses últimos 3 anos, isso baixou para 36%. E esse diferencial de 20% não foi preenchido pela gasolina. Foi preenchido pela gasolina, mas pela gasolina importada, porque a produção da Petrobras não aumentou. E isso só, neste ano, está determinando um déficit na conta de combustíveis de 16 bilhões de dólares. Uma parcela pequena disso seria suficiente para reativar o setor e o setor poder cumprir uma ampliação, recuperar o papel que tinha de 54% e ampliar a sua presença na matriz de combustível. Por isso que é incompreensível. Quais são as bandeiras que nós estamos defraudando hoje aqui, que nós estamos frisando? Primeiro, aumento da mistura do etanol na gasolina. Hoje é de 25% e nós queremos que isso vá a 27,5%. Os motores suportam, isso está tecnicamente resolvido, é uma decisão do governo fazer isso. Segundo, o uso do bagaço da cana na nossa matriz energética tem que ser ampliado, tá certo? Nós estamos vivendo um momento de escassez de energia elétrica, um risco muito grande de termos uma falta. Nós tivemos a semana passada a ANEEL contratando energia a R$300 o megawatt e nós podemos oferecer a energia do bagaço da cana a um preço médio de 160 o megawatt. Portanto, nós queremos que a ampliação da chamada bioeletricidade na nossa matriz. Terceiro, inovar alto. Isso também é uma barbaridade e me permito detalhar. O governo fez um acordo com a indústria automobilística, deu uma série de isenções tributárias importantes para a indústria automobilística. Isso montou a casa de 5, 6 bilhões anos de incentivo à indústria automobilística. Nós não estamos questionando isso. Achamos que tem virtude, a indústria automobilística tem um papel. E no pacote de incentivos, exigiu uma contrapartida que tivesse a inovação tecnológica, a melhoria dos motores. E o governo discriminou quais deveriam ser o foco da pesquisa. E priorizou lá o motor a gasolina, não incluiu o motor a álcool. Nós queremos a inclusão no inovar alto do motor a álcool. Priorizou que no projeto futuro de carro híbrido, que é o que se fala no mundo hoje, de carros híbridos, que vai ter uma fonte de energia e eletricidade, nós tenhamos a gasolina e a eletricidade. Nós queremos o etanol e a eletricidade. O híbrido brasileiro tem que ser movido a etanol. É isso que nós defendemos. E, finalmente, trato tributário diferente, porque não tem cabimento ter a mesma carga de tributo o etanol e a gasolina. A gasolina é poluente, gera poucos empregos. O etanol é não poluente, o etanol gera muito emprego. Portanto, isso significa um tratamento tributário diferente. São as bandeiras, esta mobilização tem um papel fundamental. Quero cumprimentar a região de Jaú, que sai assim de uma forma pioneira nessa mobilização, dizer que isso está acontecendo, vai num crescendo, e nós teremos no final de maio uma grande marcha a Brasília em defesa do etanol. Deputado, considerando tudo que o senhor falou, a gente tem a sensação de que em alguns aspectos o governo vai na contramão. O que nos levou a essa situação?
Eu gostaria de responder essa pergunta sua. Não consigo. A mim surpreende, porque é de uma razoabilidade que nós estamos falando até estonteante. E fica difícil compreender. O que eu vi mais próximo de uma justificativa disso foi um debate que nós tivemos com o assessor do Ministério de Minas e Energia, o senhor Dornelles, num palco grande, tinha muita gente, foi numa reunião do chamado Ethanol Summit em São Paulo. E ele disse o seguinte: nós avaliamos que há uma disponibilidade no mercado internacional de gasolina, que essa gasolina pode ficar a um preço barato, então nós achamos que isso pode ser melhor nós importarmos a gasolina. Ele declarou isso. Eu acho que isso é um equívoco total. Primeiro porque o preço da gasolina no mercado internacional não é declinante. Não é declinante. O preço está estabilizado em torno de $110 o barril há um certo tempo e vai ficar assim. Segundo, nós temos toda uma carga de importação que é não só o preço, mas é a carga de logística, tudo que se faz, que é muito grave no que diz respeito a isso. Portanto, nós contestamos. Nesse instante, a Petrobras está fechando contratos futuros de compra de gasolina no mercado internacional a R$ 1,50 para os próximos 3, 4 anos. Por esse preço, nós poderíamos ter contratos de fornecimento do etanol no Brasil. Portanto, eu não consigo responder à sua pergunta, em que você pergunta para mim o seguinte: qual a lógica do governo? Não entendo a lógica do governo, porque a nossa lógica está muito clara aqui. É um setor ambientalmente correto, gerador de empregos e que tem todos esses benefícios sociais que nós sabemos que tem.